Não está convencendo vocês ainda essa recuperação? Vocês acham que ainda tem que esperar mais um pouco? A volta do Cauli não acha que vai dar mais munição para o Everaldo também? O Everaldo pode ser dividido em partes. O Everaldo, antes do jogo do Goiás, era uma peça para nós descartável. E aquele que vier dizendo que acreditou sempre, que sabia sempre, vai estar usando de hipocrisia. Porque todo mundo esculhambou o Everaldo. Mais ou menos. Todo mundo não queria Everaldo em campo. Agora, era inegável para todos, e eu também já disse isso várias vezes, que ele lutava, se dedicava, mas não chutava, não se apresentava, saía muito da área. Esse Everaldo, diante do jogo do Goiás, ninguém queria. Mas não é porque ele fez 3 gols diante do Goiás que ele virou herói, que ele virou super Everaldo. Ele não apaga toda uma temporada teoricamente ruim, de 11 gols no Campeonato Baiano, para estar como parâmetro 18 gols na temporada. Peraí, 11 é no Baiano, irmão. Com todo respeito ao Campeonato Baiano, não é parâmetro para os confrontos nacionais. E no Brasil ele só tinha 3. Em 20 e poucos jogos. É pouco. Então, espero, torço muito, mesmo quando eu sou contrariado na escalação, eu torço para quem entra, torço para que ele seja, na verdade, para ele um marco, um divisor de águas. Do Everaldo de antes, para um Everaldo que a gente quer que aconteça. Que é um Everaldo não que marque 3 gols sempre, que não vai acontecer, mas que continue se dedicando como se dedicava antes, mas tenha a coragem de finalizar, de arriscar e de estar presente dentro da área, buscando os gols. O principal destaque de Everaldo, depois dos 3 gols, foi as movimentações que já existiam, o Ibará acabou de tocar nesse ponto, mas ele foi efetivo nessas movimentações. Qual era a grande crítica de Everaldo? Ele não consegue gerar jogo. Você tem um jogador pelo lado do campo que é muito rápido, Ademir, você tinha Biel em muitos momentos, ele não conseguia gerar esse jogo. A bola chegava nele, ele não conseguia fazer tabelas, fazer apoio, justamente para fazer com que esse ataque pudesse ser melhor municiado. Inclusive para ele também. Às vezes tirar a referência do zagueiro, sair mais da área. Ele fez isso mais uma vez contra o Goiás, mas conseguiu ter a melhor execução nas suas tomadas de decisão. E isso é muito importante. A grande questão de Everaldo e a questão do Bahia é que o Bahia, a gente comentou isso algumas vezes, o Bahia teve uma sequência, onde venceu o Vasco fora de casa em São Januário e venceu o Coritiba. Em todos os momentos o torcedor do Bahia se pergunta, agora vai, agora vai, agora vai, e não agora foi. vai. E não foi. Então, para eu acreditar em uma sequência positiva, o Bahia vai ter que jogar futebol contra o Internacional, que não é qualquer adversário, apesar de poder estar desfalcado, inclusive de Sérgio Rocher, Arangues, Igor Gomes, Valência também, né? Valência tomou o 3º cartão amarelo, então assim, são desfalques. Precisa jogar e precisa ganhar. Vai enfrentar o Fortaleza, que depois vai ter o compromisso da final da Sul-Americana 4 dias depois do jogo. É difícil. É muito difícil jogar contra o Fortaleza, mesmo que tenha ali um time misto na ocasião. E no último confronto na Fonte Nova, tomou 3. Tomou 3 e assim, o Fortaleza deu um tapa e sai e foi tranquilo, voltou para Fortaleza. Depois você tem o Cruzeiro que vem para a briga com 3 ideias de treinadores, ou seja, inicia com Paulo Pesolano, tem Pepa e agora tem Zé Ricardo. Briga também para não cair, tem que se cuidar. E depois o Palmeiras. O Palmeiras, por mais dificuldade que tenha de brigar pelo título, está no nível acima, tático, técnico, psicológico e começa a olhar o Campeonato Brasileiro com atenção melhor. O Botafogo ganhou, é bem verdade, mas o Palmeiras não vai largar o campeonato. A Abel pode até falar isso nas entrevistas, mas internamente é tratado como um objetivo sim. Agora eu fico curioso, principalmente nesse ponto do ataque, para saber a situação da ponta esquerda, porque a gente vinha com o Ratão na expectativa de ser titular e camisa 9. Acabou que ele nem titular foi na partida contra o Goiás. Biel tá entrando bem, mas ainda não conseguiu retomar o lugar dele no time titular. Tem feito gols, etc. E o Juba, que é a 3ª opção, tem sido muito pouco utilizado. Então quero saber de vocês aí, como é que fica essa ponta esquerda do Bahia? 3 opções, nesse momento a gente não sabe quem é a principal opção, quem tem mais o reconhecimento do técnico Rogério Ceni também. Se fala muito de 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, tá e tal. E, na verdade, isso apenas é uma forma de iniciar a partida. Como você desenvolve, aí vai de acordo com a capacidade de suas peças. E a gente percebe que, por vezes, a gente teve no ataque um 4-2-3-1, onde você tinha Tassiano chegando, junto com o Cauli, com o próprio Iago, dando suporte, ou com o próprio Ademir, dando suporte para Everaldo. Várias vezes aconteceu isso. Caio citou em um dos gols que quem faz a bola do ataque do último gol é Tassiano pelo lado. E você já tinha mais 2 atacantes jogando, inclusive o próprio Everaldo. Então, assim, o jogo do Rogério Ceni é esse. Ele ter essa capacidade dos atletas em desempenhar várias funções e bem.
Quanto a Juba, Juba já cresceu no conceito do Ceni. Juba passou de quase despercebido a um cara que entrou pela direita. Teve gente que achou que ele entrou errado, ele entrou com outra função. E o pessoal achou que ele entrou com a função do Ademir, não entrou. E depois, contra o Flamengo, Juba é a primeira opção lá de Biel. Ele entra com Juba e Biel. Então, percebe-se que o Rogério pensa nele. Mas não é ideia de jogo dele, Rogério. Não é na nossa ideia de jogo. Na nossa ideia de jogo, tira Iago, põe Juba ao lado de Tassiano e Rezende. Na nossa ideia de jogo. Na nossa ideia de jogo, você vai botar Cauli. E aí tira quem? Everaldo? Era a nossa ideia de jogo. Tira Everaldo, Cauli, Biel e Ademir. Beleza. É a nossa ideia. Tem que ver a ideia de jogo do treinador. Na realidade, essa questão tática é importante pelo seguinte. Como você tem 3 meio-campistas, você tem Rezende, você tem Iago, você tem Tassiano. Você tem um Cauli mais à frente. Cauli, ele não é um jogador móvel, simplesmente ele fica ali como na escalação. Cauli é um jogador que flutua. Ele pode flutuar pelo lado esquerdo, flutuar pelo lado direito. Ele é um cara que tem liberdade. E isso faz com que, em muitos momentos, o próprio Camilo Cândido, que vira um ponta, ele possa espetar pelo lado esquerdo também. E aí abre a oportunidade também de Everaldo ser esse jogador que possa se movimentar mais para gerar jogo. Então essa questão do meio-campo, o mais importante são as dinâmicas. Quais são as dinâmicas? Qual será a função de Rezende? Marcar, tentar dar uma qualidade maior no passe, não é a mesma qualidade de Acevedo, mas marcando ele é melhor hoje, está na melhor fase. Você tem um Iago que ele tem a capacidade de construção, mas nesse jogo contra o Goiás, Iago sofreu bastante porque como o Bahia ficava descompactado nesse jogo de idas e vindas, contra-ataque, transição ofensiva toda hora, o que acontecia? Iago muitas vezes tinha que marcar 3 jogadores e aí não sobrava para Rezende, porque Rezende em muitos momentos estava mal posicionado no primeiro tempo, depois se recuperou como zagueiro. Mas quando você tem um Tassiano também, você tem também um volume maior pelo lado direito, então você tem jogadores que são meias, mas que têm capacidade de movimentação. A partir daí, você começa a ter um Ademir, que fez uma partida abaixo, ou você pode ter o Biel e o Everaldo lá na frente, ou outro centroavante, Ratão, tanto que entrou muito bem. E no momento que entra ali, que ele dá aquele belo passe, que Everaldo dá aquele belo passe para ele fecha pelo lado direito. Depois joga como centroavante. Ou seja, há opções na cabeça do treinador, ele já demonstrou contra o Goiás e que siga assim. Uma construção diferente, né? Uma construção diferente. Ele passa a ter várias peças que fazem várias funções e aí atrapalha o adversário.